O outro iBlock, e aí nesse caso eu vou te mostrar um iBlock com o sensor giroscópio, que é o GyroMove. O GyroMove, esse bloco aqui, ele tem dois parâmetros, um que é a referência e outro que são os graus. O que isso quer dizer? Esse GyroMove é um bloco que tem o objetivo que nosso robô ande reto até uma certa distância. Ah, eu quero andar 1000 graus. Então eu vou botar aqui 1000 graus e vou botar para ele andar reto. É esse o objetivo do GyroMove. Vou até dar um zoom aqui para a gente conseguir ver melhor. Aqui. Tem esse Move Gyro, mas esse Move Gyro é um bloco dentro do GyroMove. Então até esquece. Então o GyroMove é esse bloco. Como é que ele surgiu? Um outro problema que o nosso robô tinha bastante era a questão de andar reto. Às vezes a gente queria andar longas distâncias e quando a gente andava uma longa distância com um bloco verde, a gente chegava aqui, por exemplo, e mandava, olha, robô, eu quero que você ande com 50 de velocidade, 3.000 graus. A gente colocava isso. Essa distância era uma distância muito grande e o nosso robô começava a andar para o lado. E, às vezes, tanto por conta do próprio robô em si, da estrutura dele, quanto também das garras. Tinha vezes que as garras elas eram muito pesadas, elas precisavam ser muito pesadas porque a gente fazia alguma missão no lado esquerdo, por exemplo, e aí ele pesava muito para um lado. Então a gente queria alguma alternativa de resolver isso. E como é que a gente resolvia antes do GyroMove? A gente resolvia prendendo o nosso robô na parede da mesa. Na parede, por exemplo, da FLL e do TBR. A gente fazia um mecanismo com o nosso motor para que a gente abaixasse uma garra e prendesse ele. Só que qual o detalhe disso? Tinha vezes que entra na mesma questão do alinhar na linha. Tinham vezes que a gente precisava fazer essa mesma coisa, só que a gente não tinha nada para se encostar. A gente estava no meio da pista. Então não tinha uma parede para a gente se encostar. Se eu fosse botar a parede, a gente ia puxar um fio gigantesco. Então a gente não queria fazer isso. E aí, só um segundo. E aí o que a gente fez? A gente começou a criar essa programação que é o GyroMove. E aí qual o objetivo, como é que a gente pensou na lógica por trás dele? A gente começou a pensar em utilizar o giroscópio em 2016. Foi um ano que relativamente foi muito bom para mim, pessoalmente, em termos de competição em si, em termos de conhecimento. Foi um ano que realmente, cara, muitas coisas que eu sonhava em ter a oportunidade de participar, eu consegui ter essa oportunidade. Então, por exemplo, em 2016, a minha equipe conseguiu uma vaga para o Internacional na Espanha. E aí foi realmente, cara, eu pessoalmente queria muito ter essa oportunidade de ir para fora, de ver como é que são os torneios lá fora, de ver o nível das equipes. Eu tinha muita curiosidade para ver o nível das equipes. E essa é realmente uma curiosidade muito grande minha. Como é que é a dinâmica do torneio? Se é uma dinâmica mais alegre, se é uma dinâmica mais parada, como é que é a questão de você ser avaliado por juízes estrangeiros, de você ser avaliado em uma outra língua, porque também é uma curiosidade que muita gente pode ter. Num torneio internacional, os seus documentos, as suas apresentações costumam ser em inglês. É claro que você pode, se você não tiver ali um domínio muito grande de inglês, você pode falar em português e aí você pode utilizar um tradutor e esse tradutor vai reproduzir o que você falou. Só que qual o detalhe da questão de tradução, de você fazer essa tradução? Que você perde muito tempo. Então você tem que falar para depois para depois o tradutor traduzir para o juiz. E aí o juiz entender e fazer outra pergunta. Então é um tempo que é um gasto um pouco mais. O ideal do ideal, que infelizmente não é sempre possível, é a questão de realmente você apresentar em inglês, você utilizar essa questão. É claro que nas perguntas podem ter certas dúvidas que você não consiga responder em inglês. Vão ter falas que você não consegue saber. Por exemplo, quando eu participei do Internacional na Espanha, tinha coisas que eu não lembrava, em questão de realmente de conteúdo ali, de fala em inglês. Então, quando eu tinha alguma dúvida em alguma palavra, eu chegava pro tradutor e perguntava, como é que eu digo isso? Ele me falava e aí eu reproduzia para o juiz. Eu não fazia isso sempre, porque eu sabia que quanto mais eu fizesse isso, mais tempo eu perdia. E eu queria que o juiz conseguisse fazer o máximo de perguntas possíveis, conseguisse tirar o máximo de dúvidas que ele tivesse sobre o nosso projeto, sobre a programação, sobre o robô, programação e por assim vai.
E aí, nessa época de 2016, a gente estava começando a estudar sobre o giroscópio. Era um sensor que na época, em 2016, era muito pouco comum as equipes utilizarem esse sensor. Era muito difícil você encontrar equipes, tanto internacionais quanto aqui no Brasil, utilizando o giroscópio efetivamente na competição. Você até encontrava algumas outras utilizando de maneira por fora, em aulas, por assim vai, mas em competição era muito incomum. Por quê? Porque o giroscópio é um sensor que ele tem certas imprecisões, certas dificuldades de você utilizar. E aí muitas equipes na época tinham medo de utilizar, por um desconhecimento realmente do sensor, da sua aplicação, e tinham medo realmente de afetar o resultado delas. Era um risco que elas não queriam cometer. E eu e algumas vezes também senti esse medo de utilizar o giroscópio. Mas em 2016 a gente decidiu, cara, em 2017 a gente vai começar a utilizar o giroscópio, e vai começar a utilizar o giroscópio assim, em alto nível. A gente vai aloprar e utilizar o giroscópio em tudo que a gente puder. Então a gente bateu o martelo e se arriscou. A gente queria se arriscar em 2017. E se desse tudo certo, ótimo. Se não desse, cara, é aprendizado, vai servir para as próximas gerações. Mas a gente queria que uma das nossas últimas competições a gente realmente utilizasse o nosso potencial máximo, que a gente se arriscasse sem medo de se der alguma coisa errada. E aí a gente começou a pesquisar sobre o giroscópio. A gente encontrou algumas coisas na época na internet sobre o giroscópio, e a gente aproveitou essa oportunidade de ir para o internacional para procurar equipes que utilizavam. E aí, cara, a gente começou com talvez mais de 30 equipes. Se não me engano, o torneio tinha 70 equipes, a gente começou com umas 30, e só tinha uma equipe, se não me engano, ou duas no máximo. Acho que tinham duas equipes que utilizavam o giroscópio. Duas equipes alemãs. Uma delas não utilizava o giroscópio tão bem assim, então não foi tão atrativa ali a conversa. Mas a outra, que o nome da equipe é Cassiopeia. Era uma equipe muito forte na época, em 2016. Eles fizeram 1000 pontos na época na arena. E 1000 pontos para aquela mesa era uma pontuação bem alta. É tipo 650 hoje. 650 hoje na mesa da Car Correct era tipo os 1000 pontos, 1000 e pouquinho daquela época. São naqueles pequenos detalhes para você fazer uma pontuação assim, top. Se eu não me engano, o máximo do máximo era tipo 1100, um valor assim. E aí, eles eram uma equipe muito boa e a gente viu que eles tinham um pôster que eles utilizavam o giroscópio. E a gente começou a conversar com eles e tal, buscar pegar ideias do que eles faziam. Eles não chegaram a mostrar a programação deles, infelizmente. Não chegaram a dar tantos detalhes, mas nos mostrou que a gente estava no caminho certo. Mostrou pra gente, a questão da conversa que a gente teve com eles, que o que a gente pensava até então do giroscópio estava correto e que a gente estava no caminho certo para a gente conseguir utilizar o giroscópio de uma maneira realmente profunda e viável para as competições. Então, a gente começou a elaborar programações com o giroscópio. E a primeira coisa que a gente pensou era a questão de andar reto com o sensor. Porque a gente sabia que o giroscópio, é um sensor que mede velocidade angular, a velocidade do seu robô de girar. E essa questão de velocidade angular te dá também ângulo. Então eu consigo descobrir o ângulo em que o meu robô está. E aí, naquela época a gente já tinha utilizado bastante seguidores de linha, PID, proporcional, PD, então a gente sabe bastante sobre seguidores de linha. E uma coisa por trás, para a gente criar essa programação, foi o conceito de seguidores de linha. Então o que a gente fez? A gente pensou, cara, a gente quer que o nosso robô ande reto. E se a gente fizer uma programação que a gente pense que o nosso robô está andando uma linha invisível. Ao invés de andar uma linha que está física ali, uma linha preta, uma linha branca, imagina que a gente está seguindo uma linha invisível. Então é a lógica por trás do Gyromove. O Gyromove é basicamente um seguidor de linha, só que um seguidor de linha sem linha. Então essa que é a questão muito interessante. E aí eu vou te mostrar um pouco do que está por dentro do MyBlock. Esse é um MyBlock realmente bem profundo. Vou te mostrar um pouco dele. Então, aqui a gente verifica se o nosso robô, se eu vou andar reto ou se eu vou andar para trás, se eu vou andar para frente ou para trás. Então a gente checa, por exemplo, se a duração que eu coloquei no MyBlock aqui, ó, deixa eu voltar, deixa eu fechar isso aqui, Fipnoc, alinhar na linha, MyBlocks, aqui.
Esses graus aqui, por exemplo, eu tenho a opção tanto de colocar positivo quanto negativo. Então, como é que eu vou checar, por exemplo, se eu quero andar para frente ou para trás? Eu poderia até criar um gyro move para frente e um gyro move para trás. Só que a gente não queria isso, a gente queria fazer uma programação modular e flexível, que funcionasse para qualquer caso. Se a gente fosse andar para trás, ia funcionar. Se eu fosse andar para frente, a gente ia funcionar. Então a gente queria essa flexibilidade. Então o que a gente fez? A gente foi na programação para checar se essa distância que a gente colocou aqui no MyBlock, se ela ia ser positiva ou negativa. E se fosse positiva, os parâmetros do PD teriam um certo valor, e se fossem negativos, elas teriam outro valor. A gente basicamente só trocaria o sinal. Então é por isso que tem essa questão de condição aqui. A gente simplesmente muda o sinal de alguns parâmetros. E aí aqui, esse loopzão aqui, que nem tão loopzão assim, é a lógica principal do gyro move. E o que você percebe aqui por dentro é que ela segue uma lógica muito parecida com o do gyro move, com os seguidores de linha. Então aqui tem a referência, aqui tem a velocidade, e esse move gyro que tem o PID um pouco mais dentro, se eu não me engano. Aqui, ó. Esse aqui é a questão do PID em si. Então aqui, esse MyGyroSensor é a leitura do sensor. E essa leitura do sensor a gente subtrai pela nossa referência, pela direção que eu quero que meu robô siga. A gente encontra o erro, aplica o KP, depois encontra a integral, depois encontra a questão da derivada, soma tudo isso, e aí o resultado final vai dar a nossa correção. E aí a gente joga isso diretamente nas forças do nosso robô. Então essa é a questão do Move Gyro. E isso aqui, esse bloco daqui, é para checar se a gente já andou o suficiente, se a gente já andou o que a gente queria andar. Além disso, a gente coloca uma questão para reduzir a velocidade. Vou te falar que eu nem lembrava disso. Essa operação define a força que o robô deve andar. Através disso, o robô desacelera aos poucos a partir da distância que ele ainda necessita percorrer. Ah, legal! Isso eu nem lembrava. A gente também faz uma lógica... Caraca, eu nem lembrava disso. Essa parte daqui é a parte que a gente utiliza para que o nosso robô ande até uma certa distância. Então a gente coloca isso. E além disso, nessa questão daqui, é um bloco que a gente faz para que o robô ele faça uma aceleração e desaceleração no próprio Move Gyro, no próprio Gyro Move. Para ele andar, por exemplo, com 100 de força, só que quando ele estiver chegando próximo da posição que eu quero chegar, sei lá, 3.000 graus, eu quero chegar em 3.000 graus. Então, quando ele estiver chegando próximo, ele vai começar a reduzir essa força para ele não passar e não ter uma inércia de movimento ali e passar ali do ponto, passar dos 3.000 graus. Então, é uma lógica interessante que a gente fez na época. Então, o Gyro Move basicamente é isso, é como se fosse um seguidor de linha. Até tem coisas mais complicadas do que necessariamente precisava ter. Então, esse aqui, por exemplo, é a programação do Gyro Move. O Gyro Move, se você percebe, uma vantagem, por exemplo, uma coisa positiva da programação do Spike é que ela fica muito mais simples, muito mais reduzida em relação à programação no V3G. Por quê? Porque por conta da estrutura realmente, da questão da diferença entre uma programação horizontal e uma programação vertical. E aproveitando, comenta aí se você já utilizou programações horizontais, se você já utilizou programações verticais, como por exemplo o Gyro Move, por exemplo o Spike, qual o formato você gosta mais, se é o horizontal, se é o vertical, e por qual razão você gosta mais de um ou de outro. Então, tem essas duas diferenças. Uma vantagem que eu senti na questão dessa mudança do vertical é a questão que você consegue criar mais blocos menores, criar programações menores no caso. Então essa é uma programação que você olha, cara, você parece e olha, acha que é até simples, mas que tem uma lógica técnica por trás bem legal e bem interessante, que é, por exemplo, um controle PD. É uma programação simples, pequena, compacta, mas que tem uma técnica por trás bem grande. Então esse é um recurso também muito legal. A única coisa que me incomodou um pouco na programação vertical é a questão dos MyBlocks, porque os MyBlocks eles ficam aqui fixos. Eu não consigo, por exemplo, pegar esse MyBlock e colocar para uma outra programação, eu tenho que criar do zero. Além de que eles ficam presos aqui na minha tela.
Então eu não gosto muito disso. A lógica da V3G, como eles ficam escondidos, ficam num background ali, ela não fica poluindo a minha tela. Eu acho que essas programações aqui, elas acabam poluindo um pouco a minha tela. E aí eu não gosto muito. Mas aqui tem o Gyro Move, que a gente falou, então a gente percebe aqui que tem a referência, o KP, o KI, o KD, a questão de você andar até uma certa distância, a questão do erro, do PD, somar essas correções e aplicar na minha velocidade.